A história da Santíssima Trindade é um dos temas mais profundos e debatidos do cristianismo. Para milhões de fiéis, ela não se resume a uma simples doutrina, mas representa o alicerce da fé cristã. A ideia de um Deus único que se manifesta em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, simboliza a unidade perfeita, um modelo que os cristãos buscam reproduzir em suas famílias e na sociedade. No entanto, apesar de sua importância central, a Trindade sempre gerou intensas discussões, resistências e até mesmo divisões ao longo dos séculos. Desde os primeiros momentos em que se começou a refletir sobre a natureza de Deus como uno e trino, surgiram questionamentos. Como conciliar a crença em um único Deus com a existência de três pessoas divinas? Para os defensores da Trindade, não se trata de três deuses separados, mas de três pessoas que compartilham a mesma essência divina. Essa distinção, porém, nem sempre é fácil de assimilar pela razão humana. Afinal, como entender que três realidades distintas formam uma só? Essa dificuldade, na verdade, é vista por muitos como um verdadeiro teste de fé, uma prova de que a compreensão plena de Deus transcende a lógica humana. Mas quando, exatamente, surgiu a ideia da Santíssima Trindade? Não há uma resposta única. Alguns estudiosos argumentam que a revelação da Trindade já estava presente nos textos do Novo Testamento, enquanto outros defendem que sua formulação completa só ocorreu séculos depois, à medida que a Igreja refletia sobre os ensinamentos de Jesus. Há ainda quem afirme que os primeiros cristãos já adoravam um Deus trino, embora essa visão seja contestada por aqueles que acreditam que a noção de Trindade se desenvolveu gradualmente. Um marco importante na história dessa doutrina foi o trabalho de Tertuliano, um teólogo que se converteu ao cristianismo antes do ano 200 DC. Ele foi responsável por introduzir termos latinos como trinitas, trindade, persona, pessoa e substantia, substância para explicar a relação entre as três pessoas divinas. Segundo Tertuliano, embora Pai, Filho e Espírito Santo sejam uma essência, cada um possui uma identidade própria dentro da vida interior de Deus. Antes dele, porém, Teófilo de Antioquia já havia utilizado a expressão Santíssima Trindade por volta do ano 170 DC para descrever a união das três pessoas em um único Deus. A origem da Trindade também é um ponto de debate. Alguns pesquisadores sugerem que a ideia teria raízes em antigas tradições babilônicas, que depois se espalharam por outras religiões e filosofias. Inicialmente, esse conceito poderia ter um caráter politeísta, mas com o tempo foi sendo adaptado e incorporado ao pensamento cristão, especialmente a partir do século IV. Essa teoria, no entanto, não é unânime e muitos estudiosos defendem que a Trindade surgiu exclusivamente a partir das Escrituras e da reflexão teológica cristã. Outra questão intrigante é se os primeiros cristãos, que eram em sua maioria judeus, já acreditavam em um Deus trino. O judaísmo, religião de Jesus e de seus seguidores, sempre foi estritamente monoteísta, ensinando que Jahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacob, era único e indivisível. Textos como Deuteronômio 6,4 ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, e o único Senhor, e Êxodo 23 não alteras outros deuses além de mim reforçam essa crença. Os judeus reconheciam a existência de seres celestiais, como anjos e arcanjos, mas eram proibidos de adorá-los, pois apenas Jahvé era digno de culto. Apesar disso, há passagens bíblicas que, segundo os defensores da Trindade, sugerem a existência de uma pluralidade em Deus. Em Gênesis 1:26, por exemplo, Deus diz: "Facamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." O uso do plural facamos e nossa é interpretado por alguns como uma indicação da natureza trinitária de Deus. Além disso, existem fórmulas litúrgicas triplas na Bíblia, como a benção sacerdotal de Números 6:24-26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o cântico dos serafins em Isaías 6:3. Santo, Santo, Santo e o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A definição teológica da Santíssima Trindade busca explicar como essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, se relacionam entre si, mantendo a unidade divina. Um dos principais textos que fundamentam essa doutrina é Mateus 28:19, onde Jesus ordena: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Embora a palavra Trindade não apareça explicitamente na Bíblia, seus defensores argumentam que a ideia está implícita em diversos trechos, especialmente no Novo Testamento. O monoteísmo judaico, porém, sempre rejeitou qualquer noção de pluralidade em Deus. Para os judeus, a crença em um único Deus era inegociável, e qualquer tentativa de introduzir conceitos como a Trindade era vista como uma traição aos princípios fundamentais de sua fé.
Essa tensão entre o monoteísmo estrito e a doutrina trinitária marcou os primeiros séculos do cristianismo, gerando debates acalorados e perseguições. Com o passar do tempo, a Igreja precisou estabelecer definições claras para evitar interpretações equivocadas. Concílios como o de Nicéia 325 DC e o de Constantinopla 381 DC foram fundamentais para consolidar a doutrina da Trindade, rejeitando ideias consideradas heréticas, como o arianismo, que negava a divindade de Cristo. A partir desses encontros, a Trindade passou a ser um dos pilares da fé cristã, aceita por católicos, ortodoxos e protestantes, embora ainda existam grupos que a questionam ou a rejeitam. Entender a história da Santíssima Trindade e mergulhar em um dos maiores mistérios da fé cristã. Mais do que um conceito teológico, ela representa a tentativa de explicar como Deus, em sua infinita complexidade, pode ser ao mesmo tempo uno e trino. Embora a razão humana possa tropicar nessa ideia, para os crentes, ela é a expressão máxima do amor divino, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem em perfeita comunhão, contato direto com os apóstolos ou que foram discípulos deles. Esses primeiros líderes, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, escreveram cartas e tratados que refletiam a fé transmitida oralmente pelos seguidores imediatos de Cristo. Suas obras, embora menos sistemáticas que as dos teólogos posteriores, são fundamentais para compreender como a Igreja primitiva interpretava a natureza de Deus e a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entre os pais apostólicos, destaca-se a Didache, um dos mais antigos documentos cristãos fora do Novo Testamento, que já menciona o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enforcando a prática trinitária desde os primórdios da comunidade cristã. Essa fórmula, repetida em outros escritos da época, mostra que a Trindade não era apenas uma especulação teológica, mas uma realidade vivida na liturgia e na oração. Com o passar dos séculos, surgiram os chamados pais apologistas, como Justino Mártir e Tertuliano, que buscaram defender a fé cristã diante das críticas do judaísmo, do paganismo e das primeiras heresias. Foi Tertuliano, no século III, quem cunhou o termo Trinitas Trindade para descrever a unidade de Deus em três pessoas, estabelecendo uma linguagem que se tornaria central na teologia posterior. Em sua obra Adversus Praxeam, ele argumentou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma substância em três pessoas, uma definição que, embora ainda em desenvolvimento, lancava as bases para o dogma que seria formalizado mais tarde. Já no século IV, os pais capadocios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno, refinaram ainda mais a compreensão trinitária, especialmente em resposta ao arianismo, uma heresia que negava a divindade plena de Cristo. Eles esclareceram que as três pessoas da Trindade compartilham a mesma essência divina, ousia, mas são distintas em suas relações hipostases. Gregório Nazianzeno, por exemplo, comparou a Trindade a um sol que emite luz e calor, três realidades inseparáveis, mas distintas em sua cal. Essa analogia, embora imperfeita, ajudou a ilustrar como Deus pode ser ao mesmo tempo uno e trino. Outra figura crucial foi Santo Agostinho, cuja obra de Trinitate é considerada um dos tratados mais profundos sobre o tema. Para ele, a Trindade não é apenas um mistério a ser aceito, mas uma verdade que pode ser parcialmente compreendida pela analogia com a mente humana. Agostinho propôs que, assim como a alma humana possui memória, entendimento e vontade, três faculdades distintas, mas inseparáveis, Deus e Pai, fonte da divindade, Filho, sabedoria gerada e Espírito Santo, amor que une ambos. Essa reflexão, embora não esgote o mistério, oferece um caminho para aproximar-se dele pela razão iluminada pela fé. Por fim, os concílios ecumênicos, como o de Nicéia 325 DC e o de Constantinopla 381 DC, foram momentos decisivos na definição do dogma trinitário. No credo niceno-constantinopolitano, a Igreja afirmou solenemente que Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, sendo adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Essas formulações, fruto de séculos de reflexão e debate, não foram invenções arbitrárias, mas respostas às perguntas que a própria revelação bíblica suscitava. Elas garantiram que a fé cristã permanecesse fiel à sua origem, mesmo diante dos desafios de novas interpretações. Convocaram o Concílio de Nicéia em 325, buscando unificar a fé cristã diante das divisões que ameaçavam a estabilidade do império. Foi nesse contexto que Ario, um presbítero de Alexandria, apresentou sua doutrina, argumentando que Cristo, embora superior aos seres humanos, não era coeterno nem consubstancial ao Pai.
Para Ariel, o filho era uma criatura, ainda que a mais perfeita de todas, gerada pelo pai em um momento específico. Houve um tempo em que o filho não existia. Essa posical, que negava a plena divindade de Cristo, chocava-se frontalmente com a tradical apostólica e com a experiência litúrgica da Igreja, que desde os primeiros séculos adorava Jesus como Deus. A controvérsia ariana não era apenas uma disputa teológica abstrata, mas uma questão que afetava a própria identidade do cristianismo. Se Cristo não fosse verdadeiramente Deus, como poderia redimir a humanidade? Como poderia ser objeto de adoração sem que isso configurasse idolatria? Essas perguntas mobilizaram bispos, teólogos e imperadores, dividindo comunidades inteiras. O arianismo encontrou apoio em figuras influentes, como Eusébio de Nicomedia e até mesmo em membros da família imperial, o que prolongou o conflito por décadas. A resposta da Igreja veio não apenas por meio de argumentos, mas de uma profunda reflexão sobre as escrituras e a tradical, culminando na formulacal do credo niceno, que afirmava a consubstancialidade do Filho com o Pai. O papel de Santo Atanásio, em tal diácono de Alexandria, foi decisivo nesse processo. Ele defendeu com vigor que a fé em Cristo como Deus verdadeiro não era uma inovação, mas a expressão fiel da revelação bíblica. Para Atanásio, a salvação da humanidade dependia da divindade de Cristo. Se ele não fosse Deus, não poderia unir a natureza humana à divina, e a redenção seria impossível. Sua obra sobre a encarnação do Verbo tornou-se um marco na teologia trinitária, apresentando argumentos que ecoariam nos séculos seguintes. A controvérsia ariana, embora dolorosa, revelou a importância de definir com clareza os limites da ortodoxia, garantindo que a fé cristã permanecesse ancorada na verdade revelada. A unidade da fé em todo o Império Romano tornou-se, assim, uma prioridade. Contudo, foi na cidade de Alexandria que surgiu uma polêmica que rapidamente se espalhou por outras regiões importantes, entre os anos 318 e 321. Centro da controvérsia era um presbítero local chamado Ariel, que questionava a igualdade entre Jesus e o Pai. Para ele, se Deus havia criado todas as coisas, Cristo também teria sido criado por ele. Ariel argumentava que os próprios termos Pai e Filho indicavam uma relação de subordinação. Jesus não seria da mesma essência divina nem eterno. Embora tenha sido excomungado, seus ensinamentos encontraram apoio entre alguns bispos e fiéis, gerando tumultos e divisões em diversas cidades. Essa doutrina, que desafiava o conceito da Santíssima Trindade, defendia que o Pai existia antes do Filho, pois este não compartilhava plenamente a natureza divina. O arianismo, como ficou conhecido, propunha que Jesus era uma criatura mutável, elevada a condical de Filho de Deus por graça, mas não por essência. Ao negar a divindade de Cristo, Ariel afirmava que, na criação do mundo, o Pai era o arquiteto supremo, enquanto o Filho atuava como executor de suas ordens, sem possuir em si mesmo a plenitude divina. Essa visão antitrinitária foi uma das principais razões para a convocação do Concílio de Nicéia. A resposta ao arianismo veio por meio do que se convencionou chamar de anti-arianismo, movimento que teve em Atanásio de Alexandria um de seus maiores defensores. Ele sustentava a coeternidade e a consubstancialidade entre o Pai e o Filho, ou seja, que ambos compartilhavam a mesma natureza divina desde toda a eternidade. Essa posição foi fundamental para a formulação do credo niceno durante o primeiro concílio ecumênico. Antes do concílio de Nicéia, a divindade de Jesus já era tema de debates acalorados. Embora a ideia da Santíssima Trindade existisse desde os primeiros séculos do cristianismo, ela ainda não havia sido formalizada em um documento oficial. A base para a doutrina trinitária encontrava-se nas Escrituras, especialmente no Evangelho de João e nas cartas de Paulo, que enfatizaram a unidade das três pessoas divinas e uma única essência: Pai, Filho e Espírito Santo. O Concílio de Nicéia, realizado em 325, marcou um ponto decisivo na história da Igreja. Convocado pelo imperador Constantino I, reuniu-se entre maio e junho daquele ano na cidade de Nicéia, na Bitínia. Estima-se que cerca de 300 bispos tenham participado, buscando estabelecer um consenso doutrinário. Entre seus principais resultados, destacam-se a definição da natureza divina de Cristo e sua relação com o Pai, além da elaboração da primeira versão do Credo Niceno. Esse documento, porém, seria posteriormente ampliado no Concílio de Constantinopla em 381. Embora o concílio tenha sido um avanço, a controvérsia ariana persistiu, exigindo novas intervenções. O segundo concílio ecumênico, realizado em Constantinopla no ano 381, foi convocado pelo imperador Teodosio I. Entre maio e julho, os bispos confirmaram e expandiram o Credo Niceno, resultando no Credo Niceno Constantinopolitano. Essa versão reafirmava a fé em um Deus uno e trino, explicitando a crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Além
Disso, reconhecia a divindade da terceira pessoa da Trindade, que procede do Pai e do Filho, recebendo a mesma adoracal e glória por ser Senhor e doador da vida. Uma das questões mais controversas surgidas nesse período foi a cláusula filioque, termo latino que significa e do Filho. A polêmica teve início quando algumas igrejas ocidentais incluíram essa expressão no credo, afirmando que o Espírito Santo procede não apenas do Pai, mas também do Filho. Os opositores dessa radical argumentavam que ela desvirtuava o cânon estabelecido no Concílio de Éfeso e não havia sido aprovada em Constantinopla. Para os cristãos orientais, a omissão do filioque preservava o papel central do Pai na Trindade, enquanto os ocidentais defendiam que sua inclusão reforçava a unidade das três pessoas divinas. Na doutrina católica, a Santíssima Trindade é compreendida como um único Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Embora sejam três, compartilham uma única natureza divina e indivisível. Cada pessoa desempenha um papel específico: o Pai e o Criador, o Filho e o Redentor e o Espírito Santo e o Santificador. Essa verdade é expressa na Bencal Apostólica, encontrada em 2 Coríntios 13:14. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vos. O Pai e o Deus de Israel, o Filho e Jesus de Nazaré e o Espírito Santo e a presença divina que os une. Procedendo do Pai e do Filho. Esperamos que este conteúdo tenha esclarecido aspectos fundamentais sobre a história da Santíssima Trindade. Se você tiver alguma contribuição ou dúvida, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este material com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam esses 25 fatos essenciais. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.